Mas o que será isso, né, pessoal? Que bicho é esse? Nós veremos então, pessoal, algumas aplicações da nossa equação do segundo grau em expressões e também em problemas envolvendo idade, ok? Nós faremos então agora atividades envolvendo equações do segundo grau, só que aplicadas a outros tipos de exercícios, né? Não aquela equação organizada pronta para resolver. Eu vou dar 2 exemplos nesse vídeo, onde nós organizamos e chegamos na equação do segundo grau para resolver por Bhaskara, certo? Então, aqui nós temos um exemplo, ó, seja a expressão x mais 3 ao quadrado. Por si só, ela vai estar se tornando um polinômio apenas. Mas no momento que eu faço uma igualdade para ela, ela vira uma equação. Então, seja a expressão, daí eu dou a expressão, encontra as raízes quando a expressão, letra A, resulta em 0. Então, tu vai pegar aquela expressão ali, resulta é a mesma coisa que igual, em 0. Primeira coisa é nós organizarmos essa potência, certo? Fazendo o chuveirinho. Então, x mais 3 vezes x mais 3 igual a 0. Deixa eu trocar de canetinha aqui. Faz o chuveirinho normal, né, pessoal? X vezes x, x ao quadrado, mais 3x, mais 3x, mais 9, igual a 0. Organizamos, juntamos o que é semelhante, no caso, esses dois aqui a gente pode somar, que vai dar 6x, mais 9, igual a 0. Bom, depois que a gente organizou, ela está igual a 0, a gente pode resolver. O valor do A é 1, o valor do B, 6, e o valor do C é 9. Lembrando que pode ser feito pelo delta ou com a fórmula direto, né? Eu vou colocar a fórmula direto aqui, mas tanto faz, vai dar o mesmo resultado, tá? Da maneira que vocês preferirem resolver. Então, a fórmula é sempre x igual menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo dividido por 2 vezes a. Substitui, o menos é da fórmula, o 6 é positivo, eu só copio ele. O b de novo é o 6 ao quadrado, menos 4 é da fórmula, vezes o a é 1, o c é 9. Tudo dividido por 2 vezes 1. Agora é só começar a resolver, né, gente? Vai ficar menos 6, mais ou menos. 6 vezes 6, 36. Multiplicando todos juntos aqui com jogo de sinal, né? Fica menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, também 36. Dividido por 2. X igual menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 0, né? Dividido por 2. Continuando. X igual menos 6, mais ou menos, raiz de 0 é 0, dividido ao meio. Quando a gente resolve a raiz, é o momento em que nós separamos as raízes, né? Eu chamo de x' e x duas linhas, ou x1 e x2. O primeiro valor vai ser menos 6 mais 0 dividido ao meio, e o segundo vai ser menos 6 menos 0 dividido ao meio. Aqui em cima, deve 6, tem nada, continua devendo 6, dividido ao meio, fica menos 3. Deve 6, deve nada, continua devendo 6, dividido ao meio, menos 3. Lembrem, né, pessoal, lembram, né, que quando o delta é 0, que é o que está dentro aqui, eu vou ter duas raízes iguais. Então, por isso que aconteceu de eu ter duas raízes iguais, ó, menos 3 e menos 3. Como é que eu coloco a resposta? Encontra as raízes quando a expressão resulta em 0. Quando ela resulta em 0,
Quais são as raízes, então? Menos 3. Então, neste caso, a gente pode escrever que a raiz é menos 3. Porque são duas iguais, eu não preciso repetir, certo? Bom, continuando. Aqui eu tenho um exemplo de quando ela resulta em 0. Mas e se por acaso ela resultasse em 9? Como é que funciona? Gente, é a mesma coisa, a expressão é a mesma. A única coisa é que ao invés de eu botar igual a 0, eu vou botar igual a 9. A primeira parte é toda igual. Então, toda essa parte aqui do chuveirinho que nós já fizemos, a gente pode aproveitar, né? Essa primeira parte aqui é toda igual, tá bom? Então, eu já vou colocar aqui. Vai ficar x² mais 6x mais 9. Como eu preciso organizar e eu tenho um 9 que está do outro lado, eu tenho que trazer ele para o lado de cá, ele vai trocar de sinal, vai ficar menos 9. Certo? E daí, como é que fica? Bom, tu tem 9, deve 9, vai dar 0. A nossa equação vai ficar assim, ó, x² mais 6x igual a 0. Pessoal, quando nós temos uma equação desse tipo aqui, ela é uma equação incompleta. Dá para fazer por Bhaskara? Claro que dá, né? O A1, o B6 e o C seria 0, né? Porque ele não aparece. Dá para fazer e vai chegar no resultado normal. Mas, se vocês quiserem de uma maneira mais rápida, pode ser aquela maneira de resolução das incompletas, que eu acho mais rápido, né? Como é que se resolve? Lembram do que é comum aqui, pessoal? Ó, é o x, é o único fator comum. Então, coloco o x em evidência, abre parêntese e começa a dividir. X² dividido por x é x, mais 6x dividido por x é 6. Ó, aqui a gente separa para dar 0, né? O primeiro termo é 0, ou o segundo termo é 0. Esse aqui já tá pronto, esse aqui é só trocar de lado, vai ficar menos 6. Então, neste caso aqui, é mais rápido de resolução, né? De fazer a resolução pela maneira incompleta, mas se quiser fazer por Bhaskara, dá também. Então, neste caso, eu vou ter duas raízes, que é o menos 6 e o 0. Como a gente está fazendo em forma de problema, a gente não coloca em conjunto verdade ou solução. A gente coloca, escreve, né? As raízes são, neste caso, são duas, né? Diferentes. Menos 6 e 0. Ok? Então, aqui está um exemplo, né? Com expressão, certo? Agora, vamos ver quando a gente fala de problema envolvendo idade, tá? Então, aqui eu tenho um probleminha de idade, ó, que pode ser feito por equação também. O quadrado da idade de Lucas, subtraída do seu sêxtuplo, resulta em 40. Qual a idade de Lucas? Bom, o valor que eu quero encontrar, ele se tornará o x, a nossa incógnita, valor desconhecido. Quando eu falo quadrado da idade de Lucas, eu estou falando do x ao quadrado da idade do Lucas. Subtraído é menos do seu sêxtuplo, ou seja, o sêxtuplo do número. O número é o x, então, do seu sêxtuplo resulta em 40. Bom, aqui eu apenas transformei o problema na equação. Para resolver, eu preciso organizar, né, gente? Então, é só trazer aquele 40 para dentro, né? Para o lado de cá, que vai virar menos 40. Chegando aqui, pessoal, resolve normalmente por Bhaskara, né? Ela é uma equação completa, né? Nós temos o valor do A, que é 1, o valor do B, que é menos 6, e o valor do C, que é menos 40. Podemos fazer pelo delta, né? Para mudar um pouquinho. Pelo delta, então, é resolvendo aquela parte de dentro da raiz primeiro. Vamos substituir agora. O valor do B, sendo negativo, ele vai no parêntese.
menos 4, que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, vai no parêntese também, porque é negativo. Entendeu? Vamos resolver, então. Aqui, elevando ao quadrado, sempre vira mais. 6 vezes 6, 36. Jogo de sinal, menos com mais, menos, menos com menos vira mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 40, 160. Certo, gente? Então, aqui, ó, somando, vai ficar 196. Esse é o valor do delta. Agora, a gente pega a fórmula, que é o menos b mais ou menos. Como eu já resolvi o delta, coloco só o delta aqui dentro. Dividido por 2a. Vejam que a fórmula é a mesma, né? A única coisa que eu resolvi essa parte primeiro. X igual menos, que é da fórmula. Se o b é negativo, vai no parêntese. Mais ou menos, raiz quadrada. O meu delta deu 196. Dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos é mais. Raiz quadrada de 196, pessoal, é 14, né? 14 vezes 14 vai dar aquele valor, dividido por 2. Bom, aqui é o momento que eu separo. X', x duas linhas. O primeiro vai ser mais 6 mais 14, dividido ao meio. O segundo vai ser mais 6 menos 14, dividido ao meio. Aqui vai dar 20, dividido ao meio fica 10. Aqui vai dar negativo, né? Porque tu tem 6 e deve 14, no caso fica negativo 8. Dividido ao meio fica negativo 4. Como nós estamos falando de idade, pessoal, daí é muito importante a interpretação dos resultados. Estou falando de idade, não existe idade negativa. Então, o valor negativo eu ignoro e só fico com o que é positivo, porque idade negativa não existe. Então, eu sei que a idade do Lucas é 10 anos de idade, certo, pessoal? Então, são atribuições, outras aplicações que envolvem a nossa equação do segundo grau, que podem acontecer. O tipo de resolução é por Bhaskara, né? Ou, se for incompleta, a gente tem a possibilidade de fazer daquela maneira mais rápida, ok? Então, é isso, pessoal. Muitos exercícios, atividades, para ajudar vocês no entendimento deste assunto, ok? Abraços e até a próxima!